comemoramos a Páscoa. Todo cristão comemora a Páscoa porque ele foi restaurado pela libertação através de um sacrifício. Jesus, ele nos trouxe, nos libertou. Do que Jesus nos libertou se nós não estávamos presos, né? Os judeus, eles falavam assim: nós não somos escravos, nós somos livres. Nosso pai Abraão nos fez livres, nós somos livres, nós não somos escravos. Aí Jesus falou: mas as coisas erradas que vocês praticam, as coisas que dominam vocês acabam sendo escravos delas. E eu quero libertar vocês dessas coisas que vocês não conseguem se libertar. Então o homem, ele era escravo do pecado, ele estava longe de Deus, e Deus veio resgatar. Através do quê? Através do sacrifício de Jesus na cruz. E é o que nós vamos ver. Mateus, continuando a meditação em Mateus, capítulo 28, nós vamos ver o preço da nossa salvação, o preço da nossa libertação do pecado. Mateus 28, glória a Jesus. Mateus 28, não, 27, 32. Mateus 27, 32. Mateus capítulo 27, versículo de número 32 em diante. Glória a Deus. Amém? Aí. Glória a Jesus. Vou estar lendo na minha versão. Se os irmãos tiverem suas Bíblias e quiserem ler aí, se não, podem acompanhar aqui. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a ele a levar a cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar de caveira, da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. A acusação de Jesus por ele ser crucificado foi a acusação de que ele era o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam deles, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destrói o templo e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desta cruz. E da mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes, como os escribas e anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com eles estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9ª. E perto da hora 9ª, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias.
E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-as em vinagre e, pondo-o numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Amém? Glória a Deus, glorioso e amado Pai, louvado seja o teu nome. Queremos te agradecer, ó Deus, por esta palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus nos liberta com um sacrifício da sua vida. Jesus tira a vergonha do nosso pecado com a sua vida, como sendo o cordeiro que tira o pecado do mundo. Tudo começou no Éden. Tudo começou no Éden. Deus fez para o homem um jardim após ele ter concluído a terra. E Deus fez um jardim perfeito. Nesse jardim não existia espinhos, as pragas, que é os abrolhos, não existia nenhum problema, as árvores frutíferas davam os seus frutos nas estações corretas, certas, o homem não precisava trabalhar, Adão estava livre, Adão, ele com Eva, estava ali, meus irmãos, desfrutando do jardim. E dentro desse jardim havia rios de água cristalinas, né? E esses rios regavam todo o jardim. E ali no jardim tinha todas as espécies de criações. E Deus todos os dias ia no cair da tarde até Adão e ficava conversando com Adão. Você já percebeu que é um costume nosso, um costume que o povo está perdendo, mas quem mora no sítio ainda tem esse costume, que quando acaba o dia, quando você termina de trabalhar, que você chega em casa, hoje, às vezes, devido à correria, não estão tendo mais tempo, mas é um costume de chegar de tardezinha, as pessoas chegam do serviço, tomam seu banho, e tem ainda até hoje alguns o costume de ir conversar com o outro, perguntar: e aí, como foi o dia? Foi bom? Foi legal? E ali conversa um pouco, sabe? Esse costume acontece muito em cidades menores. Eu trabalhei em Oriente, e Oriente é uma cidade menor, e lá ainda tem alguns costumes, não sei agora, mas lá tinha os costumes de tanto de manhã como de tardezinha, as pessoas chegavam no serviço e ficavam na frente da casa, sentados na calçada. Levavam uma cadeira, colocavam na frente da casa e ficava sentado na calçada. E quem passava ali, eles cumprimentavam, conversavam, perguntavam se foi um dia bom. Esse é o costume de passou o dia, trabalhou o dia, você senta ali e você então tem um diálogo com as pessoas que você conhece que passam por ali. E era o costume de Deus conversar com Adão, com Eva, todos os dias quando terminava o dia, no findar do dia, de tardezinha. E Jesus, meus irmãos, Jesus já existia porque Jesus estava na glória com o seu Pai. Eu acredito que Jesus estava ali também com Adão. E Adão conheceu Deus. Adão conheceu Deus. Adão viu Deus. Antes dele pecar, ele viu Deus.
O ser humano, depois do pecado, não podia mais ver Deus, por conta do seu corpo que ele morreria se visse Deus. Moisés desejou ver Deus porque Moisés ouvia a voz de Deus. E Moisés falou: Senhor, mostra a tua glória para mim. Aí o Senhor fala: Moisés, ninguém pode me ver, porque se me ver, morre. Mas olha, eu vou passar, tem uma rocha, e nessa rocha tem uma fenda, tem uma brecha. Quando eu passar, Moisés, você se esconde. Você se esconde nessa brecha para não me ver. Mas quando eu tiver passado, você pode ver eu por detrás, as minhas costas você pode ver. Mas não olha quando eu estiver passando. Mas você vai ver quando eu terminar de passar. Já Adão não. Adão, ele não só conversava, como ele via Deus. Ah, mas na Bíblia está escrito que Adão via Deus. Não só está escrito que ele conversava. Sabe por que ele via? Porque quando ele peca, ele se esconde. Se ele não via Deus, não precisava esconder, porque ele não estava vendo Deus, né? Não estou vendo Deus. Mas ele, quando percebe que Deus se aproxima, ele se esconde. E tudo começa ali. Tudo começou no Éden. Porque quando estava tudo bem, a árvore da vida no meio do jardim, tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, tinha todos os tipos de frutos. E quando Adão não observa o mandado de Deus, quando ele não observa a ordem de Deus, ele erra. E por ele errar, ele então tem uma consequência. Meus irmãos, você sabe que às vezes a gente fica pensando assim, ó, mas ninguém está vendo, né? Ninguém está vendo. E você fala uma mentira, ou você desobedece a palavra do Senhor, porque você acredita assim, ninguém está vendo. Né? Interessante que ontem, naquela festa, depois que acabou o casamento, e o Marcelo ali, e tinha uma turminha ali, e ele pôs na música ali, e de repente tinha umas duas pessoas ali, né? Viu, como que fala, o balanço da música, o gingado da música, e começou a não se conter. Porque a música, ela mexe dentro da gente, já percebeu? A música mexe. Se você adora a Deus, ela mexe no seu coração e você sente a presença de Deus. Mas se você não adora a Deus, ela mexe também. Só que ela mexe com o seu corpo, com o seu sentimento e você... E a pessoa começou naquele de que... Tranquilo. Daí a pouco eu cheguei por trás e falei, então é assim, né? Então é desse jeito. No balaco, vai. Depois você quer... Na oração, nada, a pessoa só estava distraindo. Quer dizer, gente, não adianta, porque Deus, ele está vendo. Na onde você estiver, Deus, ele está vendo. Né? Não adianta, gente. Não precisamos nos enganar. Eva achou que só estava ela e a serpente, ela não deu ouvido. Tudo começou ali. E Adão, não vendo Deus naquele momento, porque Deus estava no seu trono, e aquele momento era de dia, Deus vinha ver Adão e conversar com ele no cair da tarde. Ali era, ele não atentou, não vendo Deus, ele não observou que aquilo dali não era permitido. Deus falou, não come, né? E meus irmãos, até hoje tem pessoas que o médico fala, não coma isso que faz mal. Você fala, só porque ele falou que não é para comer, eu vou comer. Tem gente que faz desse jeito, né? Só porque você falou que não pode, eu vou fazer. Tem gente que é assim. E colhe a consequência. Então, Adão começa, numa desobediência, ele acaba tendo que pagar uma consequência. Meus irmãos,
naquele momento, a consequência veio. Qual foi a consequência? O pecado entrou na mente. O pecado não pode entrar na tua mente. Jesus fala, coloca o capacete da salvação e tenha fé para que Satanás não entre na tua mente. Entrou na mente dele, sabe o que ele fez? O que ele fez? Ixi. Nossa, está pelada, Eva. E Adão, está pelado. Ué, mas eles estavam pelados e não tinha isso. Não tinha isso. Como o pecado entrou, ficou com vergonha. Foi, pode me olhar assim, Eva. Você está me olhando assim? Sei lá, você está peladão. Ela não tinha maldade antes, não tinha. Adão, a mesma coisa, com vergonha. Aí Deus vem. Deus chega. Quando Deus chega, Adão com vergonha, porque agora ele desobedeceu, então mostrou que a sua vergonha, a sua nudez. Sabe o que Adão faz? Se esconde de Deus. Adão vai para o meio das árvores, entra de trás de uma árvore, fica escondido, como se ele podia se esconder de Deus. Ele se esconde de Deus e Deus fala, Adão, por que você não está aqui debaixo dessa fruta, dessa árvore gostosa que a gente está acostumado a conversar? Deus fala, Adão, onde você está, Adão? Deus costumava conversar com Adão. Adão sempre ali. Adão não estava mais ali, porque Adão via Deus. E agora ele viu a nudez dele, ele ficou com vergonha. Satanás te induz a pecar, e depois Satanás mesmo te acusa e mostra a tua vergonha. Mostra a tua vergonha. Não adianta fazer coisas escondidas, porque uma hora é revelada. Aí, meus irmãos, sabe o que acontece? Tem a consequência da morte, porque Deus falou o que para Adão? Se comer, você morre. Não coma da árvore do bem e do mal. Não vá atrás de conselhos errados. Ah, mas eu gosto dele, é meu amigo. Cuidado com esse negócio de que é meu amigo. Amigo não te leva para as coisas erradas. Amigo te leva para onde te dá segurança e te dá a certeza de que aquilo é certo. Vocês entenderam? A consequência veio. Adão, por que você se escondeu? Senhor, tive medo. Ué, mas você não tinha medo? Você conversava comigo todos os dias, à tarde, por que você está com medo? Ah, Adão, você comeu da árvore que eu falei para você não comer? Senhor, na verdade, Senhor, a Eva, sabe essa mulher que o Senhor me deu? Agora já vai jogar desculpa para outro, já vai falar que a culpa não é dele. Na verdade, Senhor, sabe Eva? Olha o dedinho, sabe Eva, a Eva, sabe ela? Ela me enganou, ela que deu para mim, Senhor. Ué, mas o Senhor falou para você não comer. Deus falou para Adão não comer. Deus não falou que se Eva desse, ele podia comer. Mas ele, veja, Senhor, me perdoa. Errei. Eu desobedeci, estou com medo. Não falou assim não. Falou, olha aí, Eva. A Eva que o Senhor me deu. Cadê ela? O Senhor, Eva, o que você fez, Eva? Senhor, tá vendo ali naquela árvore? Olha lá o tamanho da serpente. Foi ela, ó a serpente, Senhor, ó a serpente lá, ó a cara da serpente, ó a serpente. A serpente me enganou. Em vez dela falar, Senhor, desobedeci, fiquei conversando com essa serpente, esse demônio, esse diabo aí, E ele me enganou. Não,
Ela não reconheceu não, irmão. Falou, ó lá, Senhor, ó a cara daquela cobra terrível ali, né? Meus irmãos, mas Deus não falou que entrava a morte? Tudo começou ali no Éden. Deus, para não matar Adão naquela hora, para Adão não ficar com a vergonha exposto, Deus, de todos os animais que tinha lá, Deus pega um cordeiro, mata aquele carneirinho, o cordeiro é um carneiro ainda, novinho, é um burreiro. Depois que ele já vira adulto, aí é chamado de carneiro. Mas enquanto ele está assim novo, é chamado de cordeiro. O cordeiro é novo. Pega o cordeiro, mata, porque não tinha isso. Aí mata o cordeiro, e esse cordeiro, ele é morto para cobrir a vergonha, e naquele momento o Adão não ser morto e não ficar com as suas vergonhas expostas. Porque Adão, meus irmãos, tentou corrigir, foi lá numa figueira, pegou uma folha de figo, tapou a frente, pegou uma figueira de figo e amarrou, e Eva fez a mesma coisa. Deus falou, isso aí não vai corrigir nada, isso aí não vai adiantar de nada. Aí Deus faz uma veste de pele, de cordeiro, e através do sacrifício daquele cordeiro, Adão pôde agora então ser redimido e não morrer ali. Mas ele não podia mais ficar no jardim, porque agora na mente dele tem a influência do pecado. Imagina Adão no jardim com a mente pecaminosa. Ia desvirtuar todo o jardim. Ia acabar com o jardim. Né? Deus falou, agora você não pode ficar no jardim, porque agora você tem o conhecimento da maldade. É por isso que Jesus fala, se você não morrer de novo, se você não renovar a sua mente, você continua fazendo o que é mal. Jesus, ele fala, olha, você precisa nascer novamente, quer dizer, a sua mente precisa ser renovada. O apóstolo Paulo escreve carta aos Romanos, capítulo 2, fala assim, ó, não conforme com as coisas que estão nesse mundo, não se conforme com o jeito do mundo. Ah, mas eu gosto tanto do mundo, né? Ah, beber não tem nada. Será que não tem nada? Ah, mas ó, Jesus fala que pode beber bebida alcoólica, não pode ficar bêbado. Você já viu alguma bebida alcoólica não embebedar? Você já viu alguém beber bebida alcoólica e não ficar bêbado? Conte para mim um, porque eu trabalhei 27 anos na polícia e nunca vi numa ocorrência uma pessoa que bebe um copo, 2 ou 3 e não mudar seu comportamento. Então é mentira de Satanás que coloca que pode beber, porque Jesus fala, olha, eu transformo a água em vinho, que significa um suco. Você pega o fruto da vide, é um suco que sai, não é um vinho, é um suco. Aquele suco é considerado vinho, porque é a mesma palavra em hebraico para o vinho, é para o suco, é a mesma palavra. E Satanás engana muitos falando, pode beber vinho. O mosto é o álcool que fermenta o vinho. Pega uma cana, uma garrafa, deixa ela exposta. Não coloca na geladeira. Com 24 horas ela está fermentada. Começa o processo de fermentação e vira álcool. Mas quando você espreme a cana, não sai álcool. Sai o suco. Sai a garrafa. A uva é a mesma coisa. Fermentou. Entrou o mosto, entra o pecado, porque o mosto vira álcool, e aquele álcool faz a pessoa ficar diferente. Por que uma pessoa está desesperada, não quer saber da vida, não quer saber de Deus, não quer saber de nada? Salomão fala, dá álcool para ele, enche ele de pinga para você ver como que ele vai ficar, ele vai beber, vai ficar bêbado, vai esquecer de tudo isso que ele está sofrendo, das coisas dele, vai ficar bêbado. O vinho, mosto, a bebida alcoólica é para quem está desiludido na vida, para quem não tem Cristo, para quem não tem certeza do que vai fazer, porque pode beber um copo ou 2, você não para, porque Satanás enganou Eva, Satanás enganou Adão, Satanás engana muitos até hoje com essa mentira. Pode comer que não faz mal, pode comer porque vai abrir a tua mente e as pessoas estão acreditando. Jesus pagou um preço, irmão,
para nossa mente ser aberta, para nós entendermos. Ah, mas quer tomar? Toma, compra um suco de uva, põe na geladeira e toma. Os efeitos de proteínas, os efeitos da substância que rejuvenesce, antioxidante, é o mesmo. Ah, mas o suco não tem graça, né? Por quê? Porque o suco não me deixa leve. Porque o suco não vai me deixar assim, vendo as coisas rodando. Porque o suco não vai ficar fazendo rir à toa. Né? Que a pessoa está ali, bebe um pouquinho, depois. Aí vira uma hiena. Todo lado. O álcool entra na cabeça dele, ele muda o comportamento. Jesus falou assim, através do apóstolo Paulo, Jesus escreve uma carta aos Coríntios, fala assim, você pode fazer o que você quiser, você pode tudo, mas convém para santo, convém para você que é servo de Deus fazer isso? Você é livre, pode fazer, mas convém? Vai fazer o resultado, vai produzir coisa que vai glorificar a Deus ou não? Né? Trabalhei muito, irmãos, trabalhava muito, e a gente fala bloqueio de fiscalização. A gente parava os veículos e teve uma época que o governo quis ganhar muito dinheiro. Não era para evitar acidente, não. Era porque o governo queria ganhar dinheiro. Comprou uns aparelhos chamados, apelidaram de bafômetro, porque tem que sobrar. Mas não é bafômetro o nome daquele aparelho, não. Aquele aparelho lá é de medir álcool, é outro nome. Aí o que acontece? As pessoas vinham e eu trabalhando, parava os veículos e pedia para a pessoa, para ela soprar naquele aparelho, e o aparelho acusava se ele tinha tomado bebida alcoólica ou não. E uma vez eu parei o veículo, e o veículo cheio de gente, e eu falei para ele, boa noite, era sempre à noite. Tinha de dia, mas de dia o pessoal gosta de beber mais à noite, né? E eu já vi que o pessoal era crente, eu já tinha percebido. Por quê? Porque o crente, irmão, o carro dele pode estar o que for, está sempre lotado, sempre alegre, eles vão dando risada, eles não estão preocupados, está sempre assim, né? Então, você pode ver, carro de certas pessoas não é mais de crente, irmão, como que crente gosta de carregar bastante gente? Por quê? Porque é o carro, bem de culto. Eu sabia que era, porque que é. Agora eu posso ver o documento, olha, nós estamos fazendo uma blitz, você poderia soprar para a gente ver se você consumiu álcool? Porque aí no relatório eu coloco que ele soprou, quantas pessoas foram. Com toda certeza, polícia, com toda certeza, pode deixar, só sim, a gente está acabando de vir numa festa, mas é de um culto, pode lá, soprou, não deu nada, glória a Deus, ele foi, né? E quando eu parava um que vinha de uma festa e tinha bebida alcoólica? Não tinha nem como, não soprava. Não sopro, não sou obrigado, a lei diz que eu não posso soprar, eu não vou soprar, lá. Tinha bebido. Era soprar e ser apreendido. Mas Satanás não falou para ele que não pode, não tem problema que pode? Mas pode, não tem problema nenhum. Rapaz, você vai tomar só uma cerveja, não tem problema nenhum. Não é assim que as pessoas falam? Não é desse jeito? Mas tem crente que bebe, rapaz, não tem problema. A Bíblia fala que não precisa você ficar sem beber. Você pode beber, se você não pode é ficar bêbado. Tá bom. Tem gente que bebe uma cerveja e ele se embriaga. E tem gente que bebe, se embriaga. Tem gente que bebe uma cerveja e não fica embriagado. Mas por ele não ficar embriagado, pode? Por que quando ele passa no bafômetro e vai registrar, ou se caso aconteça de ter um acidente, mesmo ele estando certo, vem um outro errado e bate nele, mas por ele ter gerado vítima, ele é obrigado a soprar. Você pode ver, teve acidente que teve vítima, você é obrigado. Se você não for, é conduzido para a delegacia. Por isso que muito abandona o carro e foge. Porque eles vão se apresentar depois já passou o efeito. Mas ele não está bebendo, não está bebendo. Mas se constar que ele bebeu, o que vai acontecer? Vai ter uma consequência. Mas tem pastor
que fala que pode. Por quê? Porque a Bíblia diz, pode beber, não pode se embriagar. Tá bom. Tudo você é permitido, mas nem tudo que você é permitido fazer te convém. Uma situação dessa não convém. Não convém. Não convém. Entendeu? Aí Jesus, irmão, Jesus mata o cordeiro. O cordeiro foi morto e começou no Éden. Tudo começa no jardim do Éden. O cordeiro foi morto no jardim do Éden. Aquele cordeiro que foi morto já estava, irmão, profetizando, já estava anunciando que viria um cordeiro para ser morto lá na frente, para redimir o pecado. Aí o homem sai do Éden, tem aquelas coisas tudo, passa o tempo, vem o dilúvio, vem Noé desce da arca, começa a povoar a terra de novo. Aí, irmão, a árvore agora do pecado não é mais aquela do jardim do Éden, mas tem uma árvore que foi o motivo de entrar de novo a maldição. Eles plantam uma uva, na palavra de Deus, e Gênesis fala que Noé desceu da arca e plantou uma vinha, plantou uva, e quando as uvas estavam maduras, ele fez os vinhos, e aquele vinho fermentou. Após aquele vinho fermentar, ele bebe. Mas pode beber, né? Ele bebe. Sabe o que aconteceu? Ele se embriagou. Ele se embriagou. A pessoa, quando se embriaga, irmão, faz aquilo que Satanás quer e o que ela não quer. Eu trabalhei e atendi ocorrência e convivi com pessoas que se embriagavam. Convivi. Sabe o que acontece? Urina na roupa. Cai no meio do terreno, faz às vezes até defeca na própria roupa. Ele quer isso? Ele não quer. Ele não quer. Mas por que ele faz? Porque agora já é o pecado, agora a mente dele já não está normal. Mas mas não tem problema, a Bíblia fala pode beber. Sabe o que em Efésios o Senhor fala? Em vez de beber, vai se encher do Espírito Santo. Em vez de ficar procurando bebida, vai se encher do Espírito Santo. Noé bebe, fica bêbado. E quando a pessoa fica bêbada, sabe o que Noé fez? Ficou pelado. As suas noras, os seus filhos, e já tinha mais gente, porque eles já tinham famílias ali. O filho dele vai lá conversar com o pai. Vou lá ver que o pai, né? Pai, não sei lá, vou ver se está tudo bem. Noé, deitado no meio da sua tenda, peladão. A mesma vergonha que Noé, ou que Adão estava, Noé ficou. Um dos outros filhos de Noé ficou sabendo, porque o filho que viu era Cão. E Cão chega lá para Jafé, chega lá para Sem, você não vai acreditar no que eu vi. O pai está bêbado, pelado no meio da tenda, desmaiado. Mas você viu o pai pelado e você não cobriu ele? Estava bêbado. Mas não tem problema não, irmão. Eles não falam que pode beber? Na Bíblia fala que não pode beber. Por que Cão foi amaldiçoado? Por conta da bebedeira de Noé. Por conta da bebedeira de Noé. E por conta da bebedeira de alguns, a família está sendo destruída. Eles são destruídos, irmão. Porque o pai fala algo bêbado para o filho que não queria. Ou faz algo que o filho fica com vergonha e o filho não queria ficar com vergonha. Mas não tem problema não. Estou em casa, vou beber, vou ficar em casa. E Noé estava onde? Noé estava no banho bebendo? Noé estava na boate? Noé estava no campo?
Noé estava em casa, mas foi dentro da sua casa que o escândalo veio. Porque o seu filho viu e foi lá contar para os outros irmãos. Viu o pai pelado lá. Sem e Jafé ficaram admirados. Não, vamos lá cobrir o pai. Não, isso não pode. Pega um lençol. Ele está lá na tenda. Chegaram na porta da tenda. Pega o lençol aí, Sem. Tá bom, Jafé, vamos lá. Vamos chegando. Não olha, Sem. Não olha, Jafé. Não olha, que o pai está pelado. Ele está aqui, tá. Vamos pôr o lençol. Cobriu. Agora ele já não estava exposto à vergonha dele. O pecado que ele cometeu já não estava exposto. Cobrido. Aí, ele acorda da sua embriaguez. Eu não estava coberto. Aí Sem e Jafé fala: pai, o senhor bebeu e Cã viu o senhor pelado e foi lá e contou para nós e não fez nada. Aí nós viemos aqui, mas nós não vimos o senhor pelado. Nós cobrimos o senhor, viu, pai? Noé, irmãos, ficou tão envergonhado, Noé ficou tão chateado, tão bravo com Cã, que amaldiçoou Cã. E se o pai amaldiçoou o filho, irmão, é terrível. Se amaldiçoar, Satanás já tenta destruir a vida da família. Imagina um pai que gerou aquele filho amaldiçoando. Começa novamente a raiz da maldição. Os descendentes de Cã não quis saber de Deus, não quis saber mais da palavra e foram procurar, sabe o quê? Fazer os trabalhos por aí, falando que os deuses dele agora não eram o Deus mais do pai dele. Eram os espíritos, era o sol, era a lua, eram os demônios. E surge então, meus irmãos, mais o paganismo dos falsos deuses. Consequência de um ato de Noé ter se embriagado. Irmãos, vai ter muitas igrejas que as pessoas vão falar e o pastor falou: não tem problema beber não. Você pode beber, não tem problema não, né? Só que vai ter uma consequência, porque o dia que você estiver triste, o dia que você estiver chateado, em vez de você clamar a Deus, orar ao Senhor, pedir para alguém orar, você vai beber até se embriagar. Mesmo estando na igreja, porque Satanás sabe aonde é o teu ponto fraco, Satanás sabe aonde vai te cutucar, Satanás sabe aonde vai te pegar, porque ele sabe que tem a maldição lá da época de Noé, que aqueles povos, os descendentes de Cã, se ficaram amaldiçoados por conta disso, ele vai te atormentar. Então, se eu posso, mas não devo, porque Deus falou o quê? Olha, Deus falou o quê para Adão? Não coma. Se você comer, vai morrer. Agora, Deus falou assim para Adão: olha, presta atenção. Deus falou assim: eu não vou permitir de você comer. Se você for comer, você vai morrer antes de comer. Foi isso que Deus fez? Deus falou: não pode comer. Mas ele teve a liberdade para ir lá e comer o fruto? Teve ou não teve? Ele teve a liberdade de ir lá, mas Deus falou que ele não podia. É a mesma coisa, meus irmãos, com os outros pecados. Deus não está falando: olha, eu vou proibir você se pegar uma garrafa, vai dar uma tremedeira de você. Se for uma vida alcoólica, você vai ter uma tremedeira e isso vai cair e você não vai beber. Deus não vai fazer isso. Deus vai falar: olha, não convém os santos fazer isso. Mas se você quer fazer, é o teu desejo, é o teu coração. É por isso que Deus fala: se você não nascer de novo, não vai adiantar. Tudo começou no Éden. Tudo começa no Éden, com a desobediência. Mas olha, não tem problema, eu me controlo, eu faço isso. Isso eu estou falando porque a desobediência da mentira também, né? A mentira. Você fez? Não.
Não fiz. Aí vem aquela cara do arrependimento, mas de quem não quer aceitar que fez. Você fez? Conta para mim. Olha, eu só vou te ajudar, mas fale a verdade. Não, eu estou falando a verdade. Passa um dia, dois, você fica sabendo que ela estava mentindo. Adiantou? Está vendo? Não tem como, irmãos, não tem como. Não tem como. Não tem como a mentira te ajudar. Né? Gente, você sabe o que aconteceu? Sei não. Como não sabe se todo mundo está sabendo? Você não... Sei não. Mentira. Temos que vigiar, irmão. Temos que vigiar. Mentira é mentira. Né? Não, eu fiz, me arrependi. Me perdoe. O que eu posso fazer para consertar? Jesus viu que a humanidade não tinha jeito. Ele tentou no Éden. Matou o cordeirinho no Éden. Tentou com Noé. Noé foi salvo na arca com todos os animais para recomeçar. Também não deu certo. Foi lá, bebeu vinho, se embriagou, amaldiçoou um dos seus filhos. Não deu certo. Vai ter que ser Jesus mesmo. É o único que não vem da descendência do pecado. Jesus. Porque todos os filhos de Adão, depois do pecado, todos, não deu certo. Aí, sabe o que acontece? Jesus veio. Lembra que eu falei que começou no Éden? Deus tira as pessoas da escravidão, irmão. E como Jesus ainda não tinha vindo, precisava do que agora? De matar um cordeiro para remir. Foi o que o Senhor ensinou na Páscoa. Aí o Senhor fala assim, ó, Moisés, vocês estão escravizados, trabalham demais, são açoitados, não têm liberdade, come só o que o faraó põe, vocês não estão aguentando mais. E o povo começou a clamar. Deus pega Moisés e vai e fala para o povo assim, ó, Moisés, eu estou tirando o povo com uma mão forte, com o braço estendido. Jesus te resgatou com o braço dele estendido na cruz. Jesus estendeu seus braços na cruz para que nós pudéssemos hoje estar sendo libertos. Deus fala para Moisés, Moisés, fala para o povo matar um cordeiro, que esse cordeiro vai pagar o preço para vocês não morrerem. Você vai pegar o sangue do cordeiro, vai pôr no umbrais da porta, da janela, e o anjo da morte, vai passar no Egito e vai matar todo o primogênito. Mas a casa que tiver o sinal do sangue do cordeiro, vai ser preservado. Porque foi o sangue do cordeiro que tirou a humilhação de Adão. Vai ser o sangue do cordeiro que vai tirar a humilhação do povo no deserto. Como o sangue do cordeiro no Éden tirou a humilhação de Adão, fazendo com que ele agora tivesse, através daquele cordeiro, vestes, e não pudesse mais ficar envergonhado. Agora, através do sangue do cordeiro, o povo vai ser liberto. Se não tiver o sangue do cordeiro no umbral da porta, o anjo vai matar. Quem não tiver o sangue de Cristo na tua vida, quando Jesus vir, vai sofrer. E quando morrer, não vai ressuscitar para a glória. Vai pagar o preço, porque não tem o sangue de Cristo na tua vida. E eles matam o cordeiro, unge, passa, pega um isopor, um raminho desse assim, seco, molha na vasinha com sangue e vai pintando, passando assim nos umbrais da porta, nos umbrais da janela.
E Deus fala, através do sangue do Cordeiro, vocês vão ser libertos do anjo da morte. Quem não for o sangue, não tiver o sangue do Cordeiro, o anjo vai matar. Como os egípcios não acreditaram, não deram ouvido, todo primogênito de homem, de animais, de tudo morreu. Porque o anjo, quando recebe a ordem, ele vem e executa. O anjo recebeu a ordem, ele vem e executa. O anjo não discute ordem com Deus, ele vem e executa. E o anjo do Senhor liberta o povo através do sacrifício do Cordeiro. Pois bem, e Jesus veio, João Batista começou a falar que ia vir um Messias. Quem é o Messias? Jesus. O que aconteceu? O que João Batista falou que Jesus era? Quem que Jesus era? João Batista falou que Jesus era quem? Quem sabe? Que tira era o quê? Mas só você sabe. João Batista falou que Jesus era o quê? Eu quero ver falar todo mundo. Quem souber, quem não souber não precisa. Jesus era o quê? Você viu por que Jesus morreu? Porque ele veio como um cordeiro. João foi arrebatado em espírito. Está no céu. João vê o livro. E João vê os selos no livro. E aquele livro tinha um mistério. E João olha, ninguém podia abrir o livro porque não era digno. E João começa a chorar, e João começa a chorar, e João começa a ficar triste, porque ele não achou nem no céu, nem na terra, em lugar nenhum, alguém que estivesse digno de abrir o livro. Ei, aí um anjo fala assim, João, para de chorar! Eis o Cordeiro de Deus que foi morto, mas ele vive. Não chore, João, porque o Cordeiro de Deus que estava morto e agora vive é digno de abrir os seus. Páscoa é a libertação através do sangue do Cordeiro. E essa libertação nossa é através do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Mas tudo começou no Éden. Que Deus possa te abençoar. Que você possa ter um dia abençoado. Que você possa ter essa liberdade de falar, eu sou salvo pelo Cordeiro. Eu sou livre de tudo aquilo que me envergonha. O que te envergonha? Algumas atitudes que você não queria fazer. Então peça que Jesus pode te libertar. Amém? Vamos ficar em pé, vamos glorificar esse Deus, vamos ficar em pé, vamos encerrar com a bênção. Que Deus te abençoe, que esse Cordeiro que hoje está vivo e que o mundo inteiro comemora a ressurreição de Jesus, porque Ele vive, Ele reina para sempre e o nome dEle é Jesus, é o nome sobre todo nome, que não tem nome no céu, não tem nome na terra, não tem nome debaixo da terra, que seja igual de Jesus, porque Jesus, meus irmãos, através desse sacrifício, teve o poder, e todo joelho no céu, todo joelho na terra, e todo joelho debaixo da terra, se prostra e se dobra diante do nome de Jesus. É por isso que quando um demônio incorpora em uma pessoa e um ser humano, é só através do nome de Jesus que ele vai se dobrar. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus Pai, aleluia, glória a Deus, a graça, essa graça salvadora, redentora, que é pelo sangue de Cristo, e essas consolações divinas, maravilhosas, do Espírito Santo, esteja com todos os irmãos hoje, e os irmãos dizem, glória a Deus, Jesus.